Hoje nós vamos estudar as formas que eu poderia chamar de mais rudimentares de manifestação de poder na nossa sociedade, e na próxima aula nós vamos começar a nos imbricar nas formas mais subreptícias, nas formas mais indetectáveis, nas formas mais, como que eu posso dizer, macabras, as formas mais, enfim, as palavras vão surgir ao longo da aula. E é muito legal porque, para perceber uma forma grotesca de manifestação de poder, nós não precisaríamos estar aqui, né? Qualquer um na rua sabe discernir o uso do poder da violência, por exemplo, o uso da força, etc, etc. Mas o nosso ganho por estarmos aqui na universidade pública é termos a chance de estudar essas formas invisíveis do poder, essas formas que acabam se convertendo em outras esferas de relação social, que nós podemos aqui, já dando um teaser para vocês, chamar de dominação, ou então de servidão, ou então de ideologia, etc, etc. Então nós vamos estudar hoje alguns autores centrais, e nós vamos definir uma espécie de primeira reflexão, primeira definição sobre o que quer dizer poder. Ao longo do resto do curso, eu quero fazer com vocês mais ou menos o que a gente tem feito até agora, que é o seguinte: em vez de trazer para vocês a verdadeira definição, a definição certa, trazer para vocês inúmeros pontos de vista, inúmeras abordagens, inúmeros pontos de partida e pontos de chegada, para você perceber que, sei lá, talvez ninguém saiba direito definir exatamente o que é isso, ou ele não seja um conceito propriamente como eu posso, cristalizável, para usar um termo da ciência política. O estudo do poder, ele não necessariamente, ou ele não pode ser visto, como qualquer outro estudo, como um estudo que vai chegar a uma conclusão, que vai chegar à análise última da sua definição. Porque se um dia alguém virar para você e falar poder é isso, você pode já se preparar, porque essa pessoa está querendo exercer sobre você uma relação de poder, em que você é o elo mais fraco. Ela está querendo ganhar alguma coisa e fazer você perder alguma coisa. É importante que você saia daqui com a consciência de que os pontos de vista talvez sejam muito mais importantes do que atingir uma definição certa e verdadeira e cristalina e definitiva sobre a coisa. Nós fizemos isso com a origem da sociedade, nós fizemos isso com as formas de governo, fizemos isso com uma pá de coisa, e vamos fazer com o poder. É claro que você vai perceber ao longo dessas aulas que há um fio, que eu traço um percurso, que eu quero tirar vocês de algum lugar e colocar em outro, e esse é um fio, é um entre inúmeros possíveis. Eu tentei ler 2 ou 3 livros para preparar a aula, e eles partiam de caminhos completamente diferentes, então eu simplesmente rejeitei e resolvi ficar com a minha definição, o meu esquema mesmo. Então, para a aula de hoje, para a gente entender primeiro quais são as manifestações mais rudimentares do poder e como isso apareceu na história do pensamento, nós vamos retomar a reflexão freudiana primeiro. Não quebra as coisas, cuidado, raiva do poder. Nós vamos retomar a definição freudiana do surgimento da sociedade, e é só para trazer isso para a sua mente, para o seu repertório, para ele ficar aqui flutuando, porque nós vamos tratar na aula que vem. Depois nós vamos falar de um autor que eu não tratei na primeira e na segunda aulas, que é Hobbes. Nós vamos estudar na teoria hobbesiana do Estado, uma espécie de legitimação completa dessa primeira forma de manifestação do poder. Então a obra é o Leviatã, você já deve conhecer, e nós vamos sair do Hobbes para, eu ia falar Foucault e Weber,
só que eu vou falar só Weber, não deu tempo de entrar no Foucault. Então, Weber, nós vamos estudar uma obra que chama, é um artigo que chama as três formas da legitimidade do poder, coisa do gênero. Eu vou colocar no Face para vocês compartilharem. Então, na aula que vem, nós vamos poder entrar na reflexão de Foucault a partir de duas obras, que são Vigiar e Punir e Microfísica do Poder. Foucault foi um dos autores que nós podemos chamar recém-contemporâneos, né? Sei lá, ex-contemporâneos, porque filosofou no século XX, que ele é um dos que mais se dedicou à reflexão sobre o poder. Ele estudou no Vigiar e Punir o sistema prisional, e na Microfísica do Poder ele definiu mais precisamente como ele teoriza as relações de poder e as relações entre indivíduo e sociedade. Aí, tudo isso eu estava pensando em dizer hoje, eu realmente um retardado. Depois nós vamos passar para o estudo da disciplina em Foucault, e em seguida nós vamos retomar Freud no texto chamado Mal-Estar na Civilização, que nós já damos uma olhadinha, e também num texto chamado O Futuro de uma Ilusão, que é um artigo que Freud escreveu discutindo questões como religião e a relação indivíduo-sociedade também. E aí acabou. Então, hoje nós vamos fazer metade do plano, e na próxima aula a gente faz a segunda metade. A primeira metade é o estudo em Hobbes e em Weber da manifestação mais elementar, rudimentar, primitiva e rude mesmo, por assim dizer, do poder. E em Weber nós já vamos começar um movimento de sofisticação do exercício do poder, que nós vamos terminar no dia pouquinho de junho, aí na primeira semana de junho, com a reflexão, não sei de quem ainda, talvez Marx, talvez uma galera, Bourdieu, enfim. Então, eu quero que você tenha bem claro na cabeça que nós vamos partir do simples e terminar no complexo. Que nós vamos partir do grotesco e terminar no sofisticado. Nós vamos partir do evidente e terminar no camuflado, no invisível e no indiscernível. E você vai acabar percebendo ao longo dessas aulas que a chance de você ficar com raiva do mundo vai aumentar exponencialmente. Porque você vai começar a olhar para o mundo dando menos as coisas por garantidas e por certas. Você vai, eu espero, se livrar de um erro que eu cometi até terminar a faculdade, que é o erro de achar que se as coisas são como são, estão como estão, se as coisas se legitimaram de uma certa maneira, é porque houve por trás delas uma racionalização e um senso de justiça. Então, isso nós vamos, espero quebrar essa barreira, quebrar essa ilusão, porque ela não passa disso. Espero que vocês percebam até o final do curso que se as coisas existem como existem, é porque há na sua criação, há no seu desenvolvimento, uma luta constante, uma luta de forças, uma guerra constante que não acaba, que define a maneira com a qual as coisas, a maneira pela qual as coisas acontecerão. Nós vamos dar 2 ou 3 exemplos hoje que me ocorrerem espontaneamente, mas não se preocupe, porque o número de encontros tristes com o mundo é bastante rico, bastante elevado. E vamos terminar a aula de hoje num como é que chama? Em inglês tem uma expressão, cliffhanger. É um gosto de quero mais, assim espero. Porque você hoje só vai aprender o que é de mais simples. Então vamos lá. Tudo isso a título de observação introdutória. Como você já viu, é uma preferência didática. Então,
Isso tudo é o que eu queria dizer. Vamos para Hobbes. Não, desculpa. Você se lembra que quando nós estudamos um pouquinho de Freud, para ele, a sociedade se originou a partir de um determinado tipo de exercício de poder, que é o poder da força física. E essa variável da força física, ela num primeiro momento era dominada pelo pai, pela figura paterna, que colocava todos os seus filhos de lado e enfileirava todas as suas filhas, para fazer com elas a satisfação das suas necessidades libidinais. E, da mesma maneira, quando os filhos se insurgem contra o pai, eles o fazem a partir da força física e destituem o pai do seu posto, matando-o. Isso, na teoria freudiana, vai gerar um trauma, uma culpa, que vai transformar o poder físico em um outro tipo de poder. Poderíamos chamar de um poder esotérico, um poder metafísico, que é originado no sentimento de culpa pelo patricídio. Muito bem, só quero relembrar isso para você guardar, porque na aula que vem nós vamos estudar em Marcuse, como o livro de Marcuse é Eros e Civilização, convém você ler pelo menos a primeira metade. Nós vamos estudar como na teoria freudiana esse momento de repressão da libido dos filhos pelo pai se reproduz na sociedade até hoje. Muito bem, então vamos ver quem foi que levou ao extremo a utilização do poder pelo uso da força. E esse foi Hobbes. Hobbes é um filósofo inglês. Ele está escrevendo um pouco depois de Maquiavel. E ele é muito preocupado em definir uma forma legítima de Estado. Quando nós falamos desses autores que a gente vai tratar daqui para frente, nós estamos falando de um referencial teórico muito mais próximo do Estado como ele é hoje do que a primeira metade do curso. Então nós estamos falando de autores aí do começo da modernidade até 1900 e bolinha, até 1960, 1970. Então, isso vai nos permitir fazer muito mais analogias com a nossa condição atual. E o que Hobbes vai nos dizer? Ele imagina uma sociedade pré-estatal, pré-civilizada, com o seguinte panorama: nós nascemos em um determinado ambiente. O indivíduo, Hobbes não nos pensa como macaquinhos, também não está falando de uma era primordial tão violenta, como é que fala? Trágica como o dilúvio que pensou Platão, etc. Mas ele imagina o homem nascendo como se você tivesse hoje nascido no meio da Amazônia. Só você, assim, talvez a sua mãe e seu pai um pouco velhinhos, você nasceu na Amazônia. E o mundo é um estado de natureza, o mundo não é civilizado, você foi largado à natureza, à sua própria sorte. E o que acontece nesse mundo? Quais são as primeiras características que a gente tem que observar? Que nele não há lei, nele não há autoridade, nele não há regulação, nele não há ordem. O mundo do estado de natureza é um mundo caótico. E o que você é nesse mundo? Você é um bichinho, um monstrinho assim. Não escova o dente, não corta a unha, não depila-se, não nada. Imagine essa figura. Isso é você no estado de natureza. Além de tudo, você é, por uma necessidade natural, forçado e forçada a ir atrás de tudo que você precisa.
Nós já vimos essa tendência, mas em Hobbes ela vai se radicalizar a um ponto extremo. E o que você faz para atingir a sua comida? Você vai e se fortalece, você busca se fortalecer. Quem você vai caçar? Você vai caçar uma onça pintada ou um coelho? Mais provável que você vá atrás de um coelhinho, apesar de bonitinho, apesar de fofo, tchucu, ele será o seu alimento. Então você vai arrebentar a cabeça do coelho com uma pedra, vai assá-lo e comê-lo. Seu estado de natureza, assim, é grotesco, enfim, é nojento, mas a fome vai diminuir um pouco o nojo. Mas aí, você, enquanto bicho, você tem somente necessidade de comer? Evidentemente que não. Você vai também buscar a sua água, você vai buscar, um parceiro, uma parceira, mas tem um problema em tudo isso. Seria tudo muito legal, dá até para montar um filme da Disney, as pessoas se encontrando, achando o amor verdadeiro no estado de natureza. Ele caça um coelho para ela, faz um banquetezinho, um peixinho do lado do rio, a lua cheia no céu, maravilha. Só que, infelizmente, esse não é o Éden, onde somente existe Adão e depois a Eva. Esse é o Earth, é a Terra. E junto com você, infeliz criatura, nascerão outras infelizes criaturas, também humanas, e que lutam pelas mesmas coisas que você. E, diferentemente dos nossos amigos indígenas, para Hobbes, os recursos naturais são limitados. Então, vamos supor que tenha uma árvore, e você e o seu amiguinho vão brigar pela comida dessa árvore, vão brigar pela caça desses bichos. E o que vai acontecer com vocês dois? Vai acontecer que quem for mais forte vai ganhar. Para Hobbes, quem for mais forte vai matar o mais fraco, ou então vai subjugá-lo até uma condição de existência execrável. E quais são as outras dificuldades? A outra dificuldade, imagina você, mulher, me vendo num mundo desse. Ou você arranja uma maneira muito eficaz de, com, folhas de bananeira e cipós, construir um cinto de castidade, ou você está sujeita às intempéries dos desejos alheios a cada encontro. Cada vez que você encontrar alguém que seja mais forte que você tem duas alternativas. Ou você já se posiciona, na sua posição preferida, ou então você vai ser levada a isso, através da força do outro. Imagina Arnold Schwarzenegger no estado de natureza. Espécie de rei, faz o que quer. Ele vai enfileirando as mulheres e vai colocando o que ele quiser, onde ele quiser, porque ninguém ganha da força física dele. Aí você vai dizer, até que não está me parecendo tão mal esse estado de natureza. Afinal de contas, eu tenho 1,95 m, eu tenho 97 quilos, eu tenho, 50 centímetros de circunferência de bíceps, eu faço até perna, faço agachamento, supino, eu corro 20 km por dia, então eu tenho todas as minhas habilidades, top notch, eu sou o cara number one, então ninguém pode me pegar. Então, beleza, não quero nada mais do que isso, tô feito, vou comer a mulher que eu quiser, passou de 15 anos eu mando pra dentro, e fechou, ninguém vai poder falar nada. Eu faço com o irmão, com a irmã, todo mundo que eu quiser, e vou ganhar a comida de todo mundo, as pessoas, eu sou vida de rei. Muito bem, todo mundo vai me temer, e eu serei o homem mais feliz da terra. Só que, até mesmo para você, Arnold, Arnie, para os íntimos, o buraco é mais embaixo. Porque até mesmo você, com seus 1,95, 93 quilos, e sua circunferência, seu abdômen tanquinho, até mesmo você vai ter os seus momentos de fraqueza. Até mesmo você vai ter que parar, durante 10 minutos por dia, se agachar no meio de uma moita e excretar ali toda a sua alimentação. Até mesmo você, quando o sol se põe, depois de um jantar romântico, ou sei lá o que você imagina de romance, esticar uma pessoa, matar outra. Até mesmo você, depois de um jantar romântico, de uma noite agradável, depois da novela, vai dormir. Até mesmo você vai ter o seu momento de fraqueza.
E aí o que vai acontecer quando você dormir? Você acha que as pessoas que você maltratou ao longo do dia vão deixar barato? Ou você acha que as pessoas, o carinha que você fez, sei lá, fazer qualquer coisa lá atrás, vai deixar barato? Ou ele vai vir atrás de você quando você estiver dormindo? Então, mamão, se fudeu. Você pode ser o cara mais forte do mundo e mesmo assim você não está imune aos efeitos nefastos da lei natural, da lei do mais forte. Porque é impossível, primeiro, ser o mais forte o tempo todo. E segundo, ser o mais forte por toda a sua vida. Se você mesmo conseguindo dormir e ficar velho um dia, você vai sofrer uma morte extremamente dolorosa. E graças à nossa capacidade de raciocínio, graças à nossa capacidade intelectual, nós conseguimos vislumbrar o nosso futuro. Então nós, jogados nesse mundo, sendo Zé Ruelas, vamos morrer de medo do que pode acontecer conosco. Sendo mulheres, vamos morrer de medo com o que pode acontecer conosco. E sendo fortes, vamos ter medo do que pode acontecer conosco, porque não conseguimos ser fortes o tempo todo. Essa é a teorização básica que levou a célebre frase que postula que o homem é o lobo do homem. No estado de natureza, o homem é o seu maior inimigo. O homem vive em um medo constante, não só das ameaças naturais, mas das ameaças dos seus próprios irmãos de espécie. E isso é uma situação muito desagradável. Afinal de contas, você não tem a quem recorrer. Se der uma merda, você não pode ir no programa do Ratinho discutir a situação. Não tem muita opção. É aquilo ou aquilo. Então você fica numa sinuca de bico. Como é que eu vou viver? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ter alguma tranquilidade num mundo em que a ameaça é 100% do tempo? Você cria uma espécie de paranoicos. Você cria o homem acaba virando uma espécie de louco constante, com medo de qualquer barulho que possa acontecer, de qualquer coisa. Enfim, como se comporta um rico hoje em dia. Não tem medo de abrir a janela do carro, enfim. No estado de natureza, você não tem para onde correr. Então, Hobbes postula que em um determinado momento, os homens se encontraram para fazer a primeira cúpula de deliberação sobre o futuro da humanidade. E essa primeira cúpula, você pode dar o nome que você quiser, conferência de, sei lá, Amazon Conference, Forest Conference, e nesta conferência, nesta reunião, eles falaram, será que não tem uma maneira de nós nos livrarmos desse nosso medo e podermos cada um cuidar da sua vida, cada um cuidar do seu business, sem ter medo uns dos outros? Será que nós não conseguimos criar uma instância, uma instituição, ou um poder, ou qualquer coisa que seja? Estamos desesperados, dá um jeito, e para que a gente não viva nessa merda de vida, né, que ninguém merece. E aí eles inventam a instituição conhecida hoje como Estado. Esse é o Estado hobbesiano. Ele surge desse pacto em que os seres humanos fazem uma troca de uma coisa pela outra. O que eles trocam? Medo pela segurança? Quase. Segurança é o que eles recebem, mas eles trocam a liberdade. A troca primordial do homem é a troca da liberdade pela segurança. Isso é uma coisa arcaica, hein? Pô, nunca mais existe. Hoje nós somos livres. Continue com essa ilusão, vamos ver quanto tempo ela dura. Que o digam as câmeras nas escolas particulares, quanto nós somos livres. E muito bem, o que é o Estado? Vocês estão morrendo de frio, né? Vamos poupar. O que caracteriza então o Estado hobbesiano? É um Estado que é extremamente poderoso. O Leviatã é um Estado que detém toda a força. O Leviatã é o Estado que detém todo o poder. Ele é o Estado
assim, maiusculamente soberano. Ele é o Estado que não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Ele é incrivelmente superior a todos os seus cidadãos, a todos os indivíduos que compõem aquela comunidade, e ele é detentor de uma característica que permanece até hoje na designação de Estado, que é o uso legítimo da força. O Estado hobbesiano, ele tem total controle da força. Ele é toda a força. Ele é unânime. E ele vai exercer a força magnânima que ele possui sobre os seus cidadãos, caso uns comprometam a segurança dos outros. Aí. Não, é um líder. E eu nem olhei como é que funciona essa ascensão ao poder. Eu posso olhar depois, mas é um governo de um. E, enfim, esse Estado detém o uso legítimo da força. Isso é muito importante você ter em mente, porque, primeiro, nós estamos estudando o poder pela força, a dominação física, a dominação através da violência, e essa é, segundo Hobbes, o motivo do surgimento do Estado. E segundo Hobbes, a função do Estado. A função do Estado é proteger os seus cidadãos uns dos outros e do resto do mundo. Eu não sei se você costuma ouvir rádio. Eu ontem estava assistindo um programa da CBN, que eu assisto diariamente, chamado Quatro Encanto. Você já estava achando que era uma coisa filosófica, o professor é intelectual. Não, é o programa de esportes, que passa 8 horas da noite, todo dia na CBN. E durante o intervalo do programa, apareceu uma figura que nos é muito familiar, que é um filho da nossa cidade, com fama mundial, que já foi nosso prefeito, que já foi nosso governador, e que tem um bordão muito conhecido. E ele, no seu spot radialístico, de propaganda partidária, ele falava o seguinte: São Paulo, no meu governo, São Paulo era segura, tinha rota na rua, bandido tinha medo da polícia, a polícia era equipada para lidar com a situação do bandido, a população não tinha medo, e etc, etc, etc. O nosso querido Paulo Maluf é um hobbesiano por natureza. O Paulo Maluf defende que o Estado serve para proteger os cidadãos uns dos outros. Bandido bom é bandido na cadeia, mais uma que ele falou. E a população não pode ter medo. E é isso. Hobbes é isso. O poder de polícia do Estado é o que mais importa nele. O uso da força, o armamento do Estado contra a sua própria população, sempre que necessário, a essência do Leviatã, o uso legítimo da força. E aí, nós chegamos ao caso do linchamento. Todo mundo aqui, o pessoal da manhã não sabia mais ou menos do que eu estava falando. Logo eu percebi que eles realmente desfrutaram o período de férias, deviam estar na praia, sei lá, tomando sol, coisa do gênero. E, bom, eles devem estar ouvindo, né? Não é brincadeira. E vou retomar para vocês. Saiu numa página de Facebook chamada Guarujá Alerta uma postagem dizendo que tinha uma mulher que abduzia crianças para rituais de magia negra. O jornalismo hoje noticia isso tudo com uma ojeriza, com um afastamento e até mesmo com uma arrogância, postulando que são maneiras amadoras de praticar o jornalismo, maneiras não regulamentadas, não institucionalizadas de praticar o jornalismo, que acabam causando atrocidades como essa. Mas cabe lembrar aqui o caso da escola base, em que a mídia brasileira como um todo destruiu a vida de uma pessoa, como raptar, inclusive era raptor de criança também, na escola, e a vida do cara foi destruída, e ele era inocente também.
Ele foi escrutinado na mídia, ele foi crucificado pela mídia, e a mídia, eu estou falando aqui, a grande mídia, eu não sei, foi na década de 90, e fez a mesma coisa. Hoje, talvez tenha aprendido um pouco, não sei o quanto aprendeu, mas, enfim, não é caso também só de amadorismo jornalístico. É um fenômeno que deve dar muitas teses aqui na ECA, é um acontecimento que do ponto de vista científico e do ponto de vista opinativo traz todo tipo de discurso e, enfim. Um deles, vamos começar a olhar os discursos. Tem gente, o nosso querido Boechat trouxe à baila, com muita pertinência, o comentário da Raquel Sherazade sobre a situação, sobre o cara que foi preso no poste. Eu não terminei de contar, né? Para quem não sabe, saiu no Guarujá Alerta, começou a ser compartilhado no Facebook e as pessoas começaram a denunciar perfis, surgiu um retrato falado, sabe-se lá quem falou e quem retratou, e ele foi publicado e uma pessoa foi associada a esse retrato falado. E hoje saiu na Folha, eu acho, que essa pessoa foi abordada quando estava dando uma banana para uma criança. Oi? Uma maçã para a criança estava sozinha na rua, ela foi conversar, tinha feito compras no mercado, e estava com uma Bíblia, etc. O setting todo da história transforma o linchamento em uma coisa mais aberrante ainda, né? Então ela estava conversando com o menino e deu uma maçã, e nesse momento a mãe do menino parece ter gritado por socorro, e 1.000 pessoas circularam pelo bairro, enquanto 100 pessoas, durante 2 horas, fizeram o que quiseram com o corpo da mulher. Esse é o caso do linchamento. 2 horas, isso saiu hoje também na Folha. Levaram a mulher para cima e para baixo, enfim. E aí, Boechat trouxe à baila o comentário de Sherazade. Sherazade comentou quando um suposto delinquente, um vagabundinho de rua, acho que é centro do Rio de Janeiro, foi amarrado a um poste com uma trava, aquelas travas das mais invioláveis que existem, uma barra de aço em formato de U, que você prende numa haste, e, enfim, colocaram isso em volta do pescoço do rapaz e fizeram lá um pouquinho do que fizeram com a moça no Guarujá. E Raquel Sherazade comentou, criticando todas as pessoas que condenavam essa atitude. No final do seu comentário, ela disse, como todos nós sabemos, todos nós que vivemos nesse mundo, adote um bandido. Você que defende que essas pessoas não sofram, adote um bandido. O que Raquel Sherazade está criticando? Ela está criticando quem defende que, para todo caso de subversão à legalidade, para todo caso de crime, para todo caso de enfim, desrespeito à lei, quando há um componente, sei lá, de repetição, ou de raiva, ou de, sei lá o quê, indignação, é legítimo que você tome a justiça pelas próprias mãos, para trazer para o jargão do senso comum, que você faça uso de força, da força que você achar necessária para punir ou condenar ou destruir aquela entidade vivente ou não que lhe cause mal-estar, que lhe cause desagrado, que lhe cause medo. O que Raquel Sherazade está defendendo no fundo? O uso legítimo da força por agentes que não são o Estado. E até hoje, o único detentor do uso legítimo da força é o Estado. Por isso, esses atos de linchamento já são condenáveis por princípio. Mas ainda há outro tipo de comentário. O fato dela ter sido linchada não é tão necessariamente o grande fato jornalístico em evidência.
O grande fato jornalístico em evidência é o fato dela ser inocente e linchada. Então, grande parte dos comentários caracterizam a situação como absurdo porque houve o linchamento de uma inocente. Ainda sem perceber que estão, mesmo que em uma opinião opositiva ao ocorrido, ainda dentro da mesma lógica da tomada de atitude. Eles não estão necessariamente condenando o linchamento enquanto atitude. Eles estão chocados pelo linchamento ter sido de uma inocente. O que isso tudo quer dizer? O que isso tudo significa para nós e para Hobbes? Que o Estado é assim, o Estado precisa do uso legítimo da força, porque sem ele, nós só temos o estado de natureza. Então, a lei, a polícia, o armamento, a violência, o exército e todas essas coisas são instituições necessárias ao homem para que ele viva em sociedade. Quando você defende que o uso legítimo da violência saia das mãos do Estado, você corre, para Hobbes, um risco. Você não corre um risco, você está negando o Estado e retornando ao estado de natureza. Isso é muito interessante para pessoas que acham que tem como, enfim, que acham que são o Schwarzenegger. Então, para aquelas pessoas, antes mesmo da mulher ter sido linchada, na própria página do Guarujá Alerta, constavam comentários como tem que matar ela, e o escambau, o cacete A4. E o grande problema é você voltar para o estado de natureza. Se você destitui o Estado do uso legítimo da força, quem vai ter o uso legítimo da força? É preciso definir isso. E definindo isso, você não tem como fazer isso de maneira justa. Porque a única instituição, a única forma disso ser justo é se o uso legítimo da força for por uma instituição que é soberana a todos, igualmente. Você vai dizer, bom, ainda bem que não chegamos lá e nunca chegaremos. Aí é que a coisa complica. Porque a própria Sherazade e quem a segue, que podemos chamar aqui de ultradireita, a direita que tem se intensificado nos últimos anos no Brasil, direita reacionária, tudo isso que a gente sempre ouviu aqui na USP, o que eles são vítimas e não percebem é da evolução ou do resultado da aplicação de uma teoria econômica e de um modo de pensar econômico que acabou se tornando ideológico sobre a função do Estado e sobre a necessidade e a função das entidades particulares, das entidades privadas dentro da sociedade. Então, quando a Raquel Sherazade defende que a gente tem que tomar conta da nossa própria segurança, ela não está fazendo isso da noite para o dia. Nós aqui, vocês, a grande maioria, e eu, já somos vítimas desse processo. Alunos de escola particular, usuários de plano de saúde, usuários praticamente diariamente de sistemas privados de segurança, enfim, quase tudo hoje tem uma mediação privada no mundo, inclusive o uso da força. Mas até hoje ninguém nunca me bateu, sei lá, por não respeitar alguma ordem, alguma lógica capitalista. Muito bem, vamos esperar até a Copa para ver se isso vai permanecer desse jeito, se você sair na rua aí. Você sabe que hoje o governo gastou, eu não sei exatamente a quantia, mas é uma coisa entre 1 e 2 bilhões de reais para armar a sua polícia, para armar a sua guarda, para proteger os jogos mundiais da FIFA. Ainda estamos falando do uso legítimo da força pelo Estado, mas esse uso legítimo
ele está enviesado para uma proteção muito específica, que é a proteção dos interesses de uma entidade, que é a FIFA, e do seu evento. Então, o Estado está se voltando contra a sua população em nome da empresa suíça. Esse é um exemplo dessa contaminação da mentalidade, da função do Estado no mundo. Um outro exemplo, nós vamos estudar isso em Marx, você vai perceber que as superestruturas, a tradução marxista desse fenômeno as superestruturas são reflexos, são dadas pelas infraestruturas. Superestrutura é tudo que envolve ideias, pensamento, tudo que não é material, economia, política, o Estado, o direito, etc. E infraestrutura é tudo que é material, tudo que representa a lógica de produção de bens e da sua comercialização e da sua circulação. Muito bem, eu vou dar um exemplo para você que vai te esclarecer tudo isso. Uso da força fora do Estado. E isso já é um insight para você ver que o poder ele está muito mais imbricado e imiscuído na nossa sociedade do que você jamais imaginou. O poder... Alguém aí conhece o conceito de rizoma de Deleuze? Não? O Máximo já deve ter falado aqui. Não, ele vai falar então. O conceito de rizoma, para você lembrar a época de vestibular, é um tipo de raiz. Lembrou? Tá vendo? Alguma coisa sobreviveu no vestibular. Então, você agora se projete mentalmente, exercício de sei lá o que, esotérico, concentre-se em si mesmo, projete-se mentalmente até aquela cadeira de cursinho, ângulo, etapa, o objetivo, não, positivo, em casa, ângulo. Não quero voltar para lá, pelo amor de Deus. Não volte. Então projete-se para agora. E você vai lembrar que rizoma é um tipo de raiz. Então tem o tubérculo, não conheço nenhum outro tipo de raiz, além de tubérculo e rizoma. Mas foda-se, também não importa. O fato é que o rizoma é um tipo de raiz muito característico, que é uma raiz capilar. O que isso quer dizer? Você lembra dos vasos capilares? Lembra dos vasos? Então vamos fazer a metáfora do sistema circulatório. Há raízes que são como as artérias, grossas e canais simples. Há raízes que são como os outros canais, que eu não lembro o nome. E há raízes que são como os capilares, que são capilarizados. Qual a característica do capilar? Ele é pequeno, ele em área, individualmente é pequeno, mas a sua extensão é enorme. Então, uma raiz rizomática é uma raiz capilar, é uma raiz que se estende através de pequenas interconexões e ligações, através de um vasto território. Deleuze utilizou o conceito de rizoma para falar da nossa mente. Eu não sou nem de perto especialista em Deleuze, estou falando de memória, mas enfim, para Deleuze os processos de pensamento são rizomáticos. As sinapses, hoje nós sabemos como funcionam as redes, como funcionam as redes neurais, as sinapses funcionam em rede. E também o Máximo faz uma extensa e muito profícua pesquisa aqui na ECA, que relaciona, que parte do princípio do conceito de rizoma para estudar as redes sociais, a internet como um todo, e a ligação da nossa mente com a internet. Pois o que eu estou dizendo para vocês, numa postulação que é uma inovação teórica iminente e fundamental que durará por séculos, é que o poder também é rizomático. O poder, ele está na nossa sociedade, não como tubérculo, não no centro decisório, não como veias e artérias, mas como capilares. O poder, ele está em todas as nossas relações. Nesse instante, nós estamos vivendo uma relação de poder. É a relação de eu estou aqui falando, eu sou o único virado para aí, vocês todos estão virados para cá, eu tenho como é que fala? O privilégio da palavra aqui, enfim, e você não tem, a não ser para tirar uma dúvida ou outra, e etc. E se você, eu vou falar, bom, depois eu falo.
Enfim, o poder está em todas as partes, o poder está em todo lugar, inclusive o poder pela força. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos imaginar que você entre numa padaria. Entrou numa padaria, você está lá, tomando seu brunch, 11h30 da manhã, você pede lá, você ganha uma fichinha, e com essa fichinha você vai circulando pela padaria, e e pedindo as coisas que você quer comer. E aí, o que acontece que é muito interessante? É que você não se dá conta, você dá como certo, que você é uma pessoa livre. Mas você não se dá conta que aquela fichinha, ela tem para você naquele lugar o mesmo valor que um uniforme laranja tem para uma pessoa dentro de uma prisão. Não entendi porra nenhuma. Hoje em dia, as padarias, e, enfim, quase todo ambiente comercial, tem um controle na entrada e um controle na saída. Eles não fecham você lá dentro para você não se sentir claustrofóbico, mas eles colocam uma catraca, de maneira que você não consegue sair. Então, se você parar para pensar, quando você estiver no caixa, você faz isso da próxima vez, você entra naquele lugar e você está preso lá. Você, a partir daquele momento, está lá, encarcerado. E você só adquire a sua liberdade novamente quando você faz jus a uma contrapartida financeira. Puta coisa sem sentido. Não é, porque quando você paga, você na verdade não paga pelo que você consome. Você paga para sair dali. Você está pagando o que você ganha quando você paga? A ficha de volta, liberada para ela passar na catraca. Então você está pagando para sair. Por que a pessoa, quando você estava pedindo lá, ela não pediu para ver o seu dinheiro? Mas deixa eu ver o seu olerite para ver se você pode pagar. Então você pode entrar, você pode pedir caviar. Eu quero caviar, eu quero sashimi, eu quero whisky 12 anos. Eu mesmo com a minha cara posso chegar lá e pedir. Porque o cara dá como certo de que se você não pagar, você está preso ali. Se você não pagar, você não sai. Você é um puta viajandão, puta marxista, revolucionário, metido a besta e como é que é? Recalcado. É pobre e recalcado, só pode ser. Não é possível, não existe isso, o professor é louco. Mas você há de se lembrar que há 2 anos, eu acho, em Santa Maria, ocorreu uma tragédia numa boate chamada Kiss. Você há de se lembrar, se você se preocupou em se expor mais intensamente ao que estava sendo veiculado sobre o caso, que no momento que o fogo começou, os seguranças daquele estabelecimento tomaram uma atitude. Você está lembrado qual é? Está lembrado qual é? Bloquearam a saída. Exatamente. Eles bloquearam a saída para garantir a contrapartida pecuniária daquele evento. Então, quando essas pessoas defendem o uso legítimo da força, o uso legítimo do poder, desse tipo de poder, por instituições que estão fora do Estado, elas caem em uma dificuldade moral, uma dificuldade legal, uma dificuldade não, eu diria um impedimento, porque enquanto o Estado detém o poder da força, ele é obrigado a utilizá-la segundo alguns parâmetros. Então, até mesmo Carta de Princípios da Polícia Militar, etc., o parâmetro é manter a ordem, manter a paz, impedir que pessoas cometam crimes, impedir a morte, etc., etc. Mas qual é o princípio regulador da atividade de um segurança privado? É garantir a liberdade de todos os indivíduos da sociedade? É garantir que todos tenham direito a igual tratamento? É garantir que, todos tenham o direito de ir e vir? Não é porra nenhuma dessas coisas. Quando você entra numa balada, o segurança está lá. Se tiver briga na balada, ele não vai apartar a briga, chamar a polícia e fazer com que o agressor, seja responsável pelas suas atitudes. Ele vai botar os dois para fora. Eu não quero, se for fazer isso faça na rua. Eu boto os dois para fora. Se você é assassinado na frente da porta de um condomínio de luxo, com segurança na porta, o segurança nada vai fazer para te proteger.
Ele não tem obrigação nenhuma, ele não tem obrigação moral e legal e porra nenhuma de nada. Então, quando você cai numa contradição imensa de querer garantir para todos a segurança e a tranquilidade, defendendo uma deslegitimização do uso da força do Estado, que só vai garantir o uso da força para defender interesses particulares. Então, esse tipo de mentalidade que já acontece, nós aqui, enquanto universidade, somos vítimas desse movimento social que é extremamente forte, e já com o nosso orçamento estourado, já rodaram as escolas, já rodou a saúde, está rodando. Nós temos a ideia do que pode acontecer conosco. Então, nem nós mesmos estaremos aí livres dessa incrível força de deslegitimação do Estado, de enfraquecimento do Estado, que não passa do resultado, da consequência de uma luta de poder para definir o que é legítimo e o que não é legítimo. Então, você vê que é realmente uma bosta. Você fala, e concordo, que o Estado tem muito a aprender ainda em termos de segurança, mas Hobbes talvez não esteja tão errado, porque se a gente sair do uso da força pelo Estado, nós não temos como escapar de uma semelhança brutal com o estado de natureza. O que aconteceu na Boate Kiss é estado de natureza. O que aconteceu no linchamento é estado de natureza. Não há racionalidade que justifique. Não há... As reações são reações emocionais, são reações animalescas, são reações primitivas, por assim dizer. Então, muito bem, essa é a primeira forma de uso do poder, a primeira forma de manifestação do poder, é a forma mais grosseira, é a forma mais evidente, a forma mais transparente e a forma mais rudimentar. Mas não é por nenhum desses motivos que ela não deixe de existir. Ela está por aí, mas como nós vivemos numa sociedade cuja principal característica reside na predominância de um sistema econômico cuja característica é a sua incrível adaptabilidade, para simplificar, nós somos uma sociedade capitalista, e o capitalismo, na história da humanidade, é disparado o sistema econômico, político, social, que mais consegue se adaptar e se transformar. O poder também segue esse princípio. A nossa sociedade é uma sociedade que se transforma, se adapta é uma sociedade metamórfica e essas transformações, nós vamos ver, talvez não sejam tudo que a gente queira, que a gente deseje, talvez não sejam tão boas para a gente. Por quê? Porque essa manifestação rudimentar de poder, do uso da força, como você pode sentir e perceber no caso do linchamento, no caso da Boate Kiss, e agora você vai passar a perceber no caso da padaria e da balada, ela necessita de um outro conceito, de uma outra situação, para que ela seja aceita. E esse requisito tem o nome de legitimidade. Nós já entramos e vamos continuar entrando nele agora. Então, para eu poder usar a força, eu preciso ser o detentor legítimo do uso da força. Nós vamos ver mais para frente que a legitimidade ela vai ser cada vez mais importante e cada vez menos perceptível. Vou te dar um exemplo. Começaram a surgir na mídia spots e entradas e inserções e matérias e entrevistas de algumas pessoas que estão ganhando notoriedade nesse ano. Eu vou citar 2 ou 3 nomes. Campos, Neves, quem mais? Padilha, se tiver mais algum. Enfim, são pessoas que são tidas como pré-candidatas ao cargo de presidente da República.
e de governador do estado, no caso do Padilha. Então, o Aécio já está dando entrevista na Band, já está dando entrevista em tudo que é lugar, Rede TV, está aparecendo, está pulando para cima e para baixo, na Folha, escreve artigo. Esse é o que mais parece ter a melhor equipe como é que chama isso? Assessoria de imprensa. Mas também está aparecendo Eduardo Campos falando mal, Padilha falando mal da Cantareira, falando mal da gestão de água do Alckmin, outros falando mal da repasse de recursos para a USP, e estão surgindo. E essas pessoas estão sendo ouvidas. E a presidente Dilma também está aparecendo na mídia e falando de assuntos delicados para a eleição, assuntos que já são tratados pelos especialistas como assuntos de interesse eleitoral. Muito bem. E quem está sendo criticado por essas entradas? Campos está sendo criticado? Aécio está sendo criticado? Não. Quem está sendo criticada é a presidente, sob a alcunha, sob a acusação de propaganda eleitoral antecipada. Muito bem. Numa sociedade que é capaz de perceber nuances e capaz de perceber legitimidades escondidas ou ilegitimidades escondidas, Aécio, Campos e Padilha, pouco efeito, pouca eficácia teriam nessas participações. Porque a sociedade seria capaz de dizer, essas pessoas não são candidatas, elas estão se aproveitando do horário e estão querendo já colocar o seu nome na cabeça do povo, portanto eu vou desconsiderar o que elas têm a dizer. Mas isso não acontece. Essas pessoas estão aparecendo, estão sendo legitimadas pela mídia, estão sendo legitimadas já como pré-candidatas, mesmo sem selos. Porque quem conhece o processo eleitoral brasileiro sabe que existe a necessidade da formalização da candidatura. E essa formalização ainda não ocorreu. Então você está falando de pessoas X e Y que estão sendo alçadas à mídia a partir de uma presunção de pré-candidatabilidade. E essas pessoas não são criticadas por estarem se aproveitando desse espaço com intenções eleitorais, porque não é reconhecida a sua ilegitimidade. Por isso que eu estou dizendo para vocês que o conceito de legitimidade é muito evidente quando nós falamos da violência, mas quase nada é evidente quando nós falamos das outras inúmeras formas de manifestação do poder na sociedade. Então, para estudar como começou o conceito de legitimidade, nós vamos estudar Max Weber. E ele tem 3 conceitos para a gente pensar. Primeira coisa que Max Weber diz onde é que eu anotei isso, hein? Não lembro. Eu anotei a definição de poder de Weber, mas eu perdi. Tudo bem. Weber vai dizer que o poder e influência para ele são a mesma coisa. É a capacidade de uma instância, de instituição ou indivíduo fazer outra instituição, outro indivíduo, praticar atitudes ou atos ou ações que ele não faria sem a sua interferência. Então, para Weber, a manifestação do poder acontece toda vez que você faria algo que você faz algo por influência de um agente externo. Você faz algo que por conta própria você não faria. Nós vamos ver até o final do curso que o poder evoluiu. O poder evoluiu para uma outra nomenclatura chamada dominação. Quando você evolui do poder para a dominação, a definição de Weber não vale mais. Porque o poder passa a atuar mesmo sem a sua influência. Você faz as pessoas agirem de acordo com o seu interesse, mesmo sem fazê-las agir. Isso é dominação. É Bourdieu que fala, e isso é um negócio que é assim, de entortar a cabeça mesmo.
nós vamos estudar a partir de conceito de ideologia, a partir de dominação simbólica, de violência simbólica, dos símbolos, da palavra e de uma série de outros instrumentos que são utilizados para isso. Como você, hoje, é vítima de relações de poder, sem que você perceba, e mais voluntariamente. Voluntariamente. É o caso mais evidente de quando você vai se propor a uma vaga de emprego. Você está indo lá sofrer uma série de violências. E... Mas então é isso. Nós estamos estudando aqui a forma rudimentar. Então nós vamos estudar as 3 legitimidades e vamos encerrar por aqui. O começo da virada do jogo vai ser estudado em Foucault, quando ele vai pegar a transposição de uma forma de atuação do poder da sociedade sobre o indivíduo para outra, da forma do Estado que age sobre o seu corpo, que te pune no seu corpo, para uma forma institucionalizada de punição. E depois nós vamos extrapolar Foucault para dizer que o poder na sociedade não só determina o que acontece com o seu corpo, mas determina as suas opiniões, determina os seus desejos, determina o seu parceiro sexual, determina uma infinidade de coisas que você não faz nem ideia. O tipo de pai ideal que você quer para o seu filho. Eu quero um pai que consiga ensinar para o meu filho inglês, que consiga ensinar para o meu filho a importância do trabalho, que consiga ensinar para o meu filho a importância de estudar, e etc, etc. Você vai perceber que talvez esses desejos, essas maravilhas, esses ideais que você tem, sejam talvez menos interesses seus do que de outras coisas e de outras pessoas. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. É uma sofisticação muito fodida e difícil de entender, mas a gente vai tentar pouco a pouco chegar lá. Então vamos para Weber. Weber estudou a legitimação do sistema capitalista num livro chamado vai vir A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É a obra-prima dele, é animal, e ele extrai do nascimento da religião protestante as justificativas para a legitimação de uma atividade econômica. Mas nós vamos estudar 3 outras legitimidades aqui que ele está pensando quando ele fala do Estado, mas que valem para pessoas também. Nós vamos chegar no fim a isso. A primeira legitimidade é a legitimidade legal. Legitimidade legal. Eu vou ligar de novo porque só que eu vou colocar no modo sleep, para que você não precise colocar o casaco de novo. Sleep. Se estiver atrapalhando de novo, você avisa. A legitimidade legal é qual? É aquela determinada pela lei. É uma legitimidade pré-determinada. É uma legitimidade a priori. É uma legitimidade baseada na legitimidade da lei. Se você pegar para ler a nossa Constituição de 88, você vai ler que tem alguns artigos lá que são dispostos da seguinte maneira. São competências da União, bababá, determinar estado de defesa, estado de sítio, sei lá o que mais enfim, sei lá, eu não lembro mais. Mas enfim, tem algumas competências que são exclusivas da União. Determinar impostos federais, cuidar da aduana, cuidar da entrada e saída de pessoas e mercadorias do país, etc, etc. Defender a soberania nacional, defender as fronteiras, etc, etc. Essas são atribuições legítimas da União. Você pode entender aqui grosseiramente como governo federal, mas não é isso, é uma instituição superior ao governo. E há também as prerrogativas do Estado, das unidades federativas, UFs, que são cuidar da saúde dentro do seu território, cuidar da educação dentro do seu território, em parceria com o governo municipal,
e que as atribuições dos estados realmente são muito pequenas. São 5 ou 6. Uma delas é cuidar da Constituição Estadual, que você nunca ouviu falar, e que também parece não ter importância nenhuma. E cuidar do abastecimento de água, por exemplo, né? Cuidar da segurança, da polícia, etc, etc. E há as atribuições municipais, cuja definição somente o município é capaz de fazer, que é, por exemplo, cuidar do transporte dentro do seu território público, né? E aí pode ser dividido com o Estado, mas geralmente o transporte público é a prefeitura. O que mais? Atribuição. Estou tentando lembrar uma atribuição exclusiva. Ela pode criar impostos municipais, ela pode... atribuição exclusiva da prefeitura, a lei de zoneamento, cobrar o seu próprio IPTU, etc, etc. E a Constituição também define toda outra sorte de legitimidades, que são a legitimidade, por exemplo, do TRE. Existe um órgão que vai cuidar das eleições, é o Tribunal Eleitoral. Existe um órgão que vai cuidar da legislação, que é a Câmara dos Deputados. Existe outro órgão que também vai cuidar da legislação, que é o Senado. E existe, o que mais? Supremo Tribunal Federal, e etc, etc, etc. E cada um com as suas atribuições específicas. O Exército, blá, blá, blá. E o que acontece com a legitimidade legal? Ela é extremamente clara, extremamente explícita, extremamente delimitada, e ela é a priori. Então vamos imaginar que o presidente do TRE de São Paulo seja um especialista em educação. Realmente ele está no lugar errado. Ele pode criar um plano educacional gigante, fudido, que vai mudar a história da humanidade por séculos, e ele não vai ter legitimidade nenhuma para apresentá-lo. Ele pode ser formado em Harvard, Stanford, com intercâmbio em Princeton, e não vai dar em nada. Ele pode ser pós-doutor em educação, ele vai ter que primeiro pleitear uma vaga no Ministério da Educação para poder falar alguma coisa sobre educação. Da mesma maneira, por que eu estou falando isso? Porque nem essa legitimidade ainda é reconhecida pelos nossos cidadãos. Então, como eu falei na primeira ou na segunda aula, hoje culpa-se a Dilma para praticamente todas as mazelas da sociedade. Tá vendo a Dilma? Tá vendo? O metrô tá parado. Tá vendo a Dilma? Ei, Dilmão, olha aí que beleza o progresso. Olha o PAC, Bolsa Família, as pessoas com Bolsa Família aí, e nós aqui parados no metrô. E você ouve todo tipo de asneira e de absurdo, porque as pessoas não conseguem reconhecer a divisão das tarefas e a legitimidade de cada poder para fazer cada atividade. Então a coitada está sofrendo aí. Pelo menos algumas coisas eles ainda conseguem perceber, que a nossa falta de água não tem pouco a ver com os mandos e desmandos do governo federal e muito a ver com os mandos e desmandos do governo estadual. E, enfim, essa é a legitimidade legal. Alguns autores, juristas, como já era de se esperar, defendem a legitimidade legal como a única possível, a única verdadeira. Kelsen é um desses. Ele radicaliza a legitimidade legal a toda a legitimidade. Então, todo poder só pode ser exercido desde que legalmente instituído. Mas não estamos falando de Kelsen, estamos falando de Weber. E aí ele fala de uma segunda legitimidade, que é a legitimidade tradicional. Em que consiste a legitimidade tradicional? Consiste em imaginarmos que algo, ou justificarmos a existência de algo e a sua verdade, a sua possibilidade, a sua aceitação, a partir de argumentos tais como: sempre foi assim, não há nada de errado que continue sendo assim. Eu tenho 30 anos de empresa, dê ouvidos ao seu avô. Que mais? Se é assim há tanto tempo, por que nós vamos querer agora que seja diferente? Essa é a legitimidade tradicional. Ela é aceita em nome de uma tradição reconhecida como válida.
A legitimidade tradicional está muito atrelada a um fenômeno que nós vamos ter tempo nas próximas aulas de estudar, que é o fenômeno do costume. Se você quiser ter um insight sobre isso, leia o texto que nós vamos estudar, que é um ensaio de Montaigne chamado Dos Costumes. A forma costumeira de poder é uma forma muito peculiar, é uma forma a qual todos nós estamos sujeitos, da qual todos nós somos vítimas, mas é uma forma que ela não vem tanto de fora para dentro, quanto vem de dentro para dentro mesmo. O costume, ele tem uma componente cultural fundamental, mas ele é um fenômeno individual. Enfim, ele é um fenômeno do qual a gente não consegue escapar, mas é muito bom que a gente esteja atento a ele. Então, a legitimidade tradicional é aquela que nós vimos, por exemplo, em Políbio, que é justamente a passagem de uma forma boa de governo para uma forma ruim de governo. Então, quando tem um líder aclamado, o seu filho ganha legitimidade hereditariamente, herda a legitimidade. E isso, para Políbio, é uma desgraça completa e é a derrocada do mundo como nós conhecemos. Mas existem lugares em que essa legitimidade deu frutos, até certo ponto, mas deu. Como, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra é até hoje uma monarquia. Ela tem um primeiro-ministro, ela tem um parlamento, foi onde surgiu o parlamento, inclusive, mas ela tem uma rainha. Queen Elizabeth é venerada pelos seus súditos. Príncipe Charles é venerado pelos seus súditos. Príncipe William é amado. Tem outro príncipe que eu sempre esqueço, Harry. Príncipe Harry é uma figura amada. Por que essas pessoas são... O que Príncipe Charles tem no seu caráter, na sua figura de amável? Aquela cara de... Não é, espécie de coquetel de chuchu, não é nem uma bola que não sai do nada e não vai para lugar nenhum, alguém que é incapaz de fazer nada, uma pessoa imóvel, inerte, insossa, cheiro de quarto fechado, né? E ainda assim ele é amado. E Príncipe William? O que o Príncipe William fez de bom para a humanidade? Quais são as virtudes? Que exemplo é Príncipe William? Quais são as suas virtudes morais? Quais são os seus grandes feitos heróicos? Quais são os seus grandes triunfos científicos, intelectuais? Qualquer coisa que valha alguma admiração. Eu não sei dizer, talvez seja a ignorância minha, e ele seja uma espécie de novo Einstein, que está desenvolvendo, deu cabo à teoria das cordas e à teoria do multiverso, está prestes a nos transportar para outra dimensão. Talvez seja, e a gente não saiba porque é um segredo de Estado inglês. Mas, e foi ele que casou com a Kate, não foi? Kate é amada. Eu pessoalmente, eu teria, assim, de cabeça, numa lista, podia fazer uma lista de 10 casamentos, 10 ou 15, que eu preferia ter visto, em vez de ter visto o casamento do William com a Kate. A Kate até que não é muito desagradável de se olhar, mas o que eu quero saber do anel real, do escambau, o vestido, não sei quantos metros de véu? Eu preferia ver o casamento da Shakira, ou então da Ana Paula Arósio, que é porra do casamento da Kate. Que é Kate? Você não vai fudendo? Mas... Oi? Ela é amada mesmo sendo... houveram notícias na época, que ela entrou na mesma faculdade que ele, foi por único interesse de tentar, ela foi criada para... Ela foi criada para... Olha aí que beleza, né? Ela foi uma espécie de... Essas teorias sempre vão acontecer. Mas é muito plausível. Nós trabalhamos... Quem acha que trabalha no regime da verdade, ainda tem muito que aprender. Nós trabalhamos sempre no regime da verossimilhança, e essa história é muito verossimilhante. Ou seja, existe uma boa probabilidade de que seja
correspondente ao real. Mas enfim, ela é amada, ela é paparaziada. Kate é fotografada no seu iate de biquíni, quase de topless. Eu tentei até achar, mas acho que não saiu. A irmã dela foi vista de topless. Não sobra para ninguém. Ah, claro, né? Eu tenho que estar sempre antenado com o que está acontecendo na mídia internacional. Por isso que eu vou atrás de toda a notícia. Como eu também vi a foto, para que seja feita justiça, a foto do Harry, acho que é Harry em Las Vegas, peladão, livre e solto, como veio ao mundo. Também vi a foto de Justin Bieber. Há coisas que a gente prefere esquecer. Exatamente, é uma legitimidade tradicional, mas que foi transformada em amor e destituída de todo o poder. Mas é o que sobrou para a legitimidade tradicional. É o que sobrou, porque... Eu acho que eles podem inventar. A rainha ela tem um poder, mas é bem... Hoje em dia ela é uma figura muito mais... eu acho que ela nem se interessa em entrar nessas coisas. O negócio fica todo no primeiro-ministro. Mas existe um poder, mas é um poder praticamente simbólico, né? E a legitimidade ela é quase que inteiramente transferida para o amor. Mas essa legitimidade ela não está só no Estado. Hoje em dia é muito mais fácil você enxergar a legitimidade tradicional em outras esferas de poder. Você, enquanto estagiário de uma grande multinacional hoje, se for participar de um fórum, ou você, enquanto postulante a um prêmio universitário, você dispõe de uma legitimidade tradicional quase zero. Você nem sequer o diploma tem ainda. Você não tem nenhum elemento tradicional na sua trajetória. Logo você está sujeito, vamos imaginar que você, como estagiário de louvor, foi escolhido para a viagem para Costão do Santinho, para um workshop de inovação e novas práticas. E você sobe ao palco pela primeira vez. Como você será apresentado? Uma espécie de café com leite. Olha, gente, um aplauso, vamos aplaudir para ele se sentir bem-vindo, né? Olha, que bonitinho, né? Olha, é tão jovem ainda, magrinho, branquelo ainda, nem... Tá engatinhando, é um mascote, o cara bota um chaveiro em você, vamos colocar a camisa da empresa para ele se acostumando, e etc. Aí você toma a palavra e pretende, então, mas ei, diz aí 2 ou 3 coisas. Eu estou bolando um plano de negócios que vai revolucionar a forma com que essa empresa atua no mercado. Olha aí que beleza, hein? Com 2 meses de organização, isso aqui é um menino prodígio, olha que legal. Então, muito obrigado, vá lá para o seu canto, muito bem, a salva de palmas, olha, tem muito que aprender ainda. Vamos ver se você consegue achar o seu lugarzinho no armário, né? Mas aí, quem sabe um dia vai dar certo o seu projeto. E você foi colocado no seu lugar, a sua legitimidade. E aí vai subir outro cara, eu tenho 30 anos de empresa, eu tenho 25 anos, eu tenho 40, e o escambau. E você vai ser incapaz de, sem passar por cima da autoridade dessas pessoas, fazer qualquer coisa nessa empresa. O mesmo vale para a família, famílias mais tradicionais, a palavra do avô, a palavra do pai é de um poder imenso. Não fique com essa menina, meu filho, porque essa menina, seu avô sabe, já é muito vivido, isso daí é problema, isso daí é uma mina de dinheiro, você não está vendo? Olha, quando vocês vão no shopping, vocês comem no Mac, por acaso? Ou vocês comem no sei lá, na Kombi? Ou vocês comem no Galetos? Tá vendo, meu filho? Isso aí, ouve o seu avô. Legitimidade tradicional. Deve ter mais umas 2 ou 3 aí. Quando você tem um gerente, por exemplo, que tem 41 anos, tem um outro gerente
eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, logo eu deveria estar no cargo. Exatamente, exatamente. Por exemplo, quando você vem dar aula numa universidade, você ainda mal tem pelos na cara e você corre o risco de ser achincalhado a todo momento. E é isso que acontece. E quando você vai propor... Eu há 2 semanas dei a minha primeira entrevista. Eu, por uma ocasião muito pitoresca, eu escrevi a coluna mensal numa revista chamada Filosofia, Ciência e Vida. Era o cocô do cavalo do bandido na revista. Era a coluna de resenha. É onde o estagiário escreve, né? E eu escrevia, não ganhava nada por isso. Aliás, isso é uma constante na minha carreira profissional. E eu ia escrevendo. Uma hora me encheu o saco e eu parei de escrever. Faz um mês, entrou em contato com a gente lá no escritório uma moça que está escrevendo uma matéria para uma revista chamada The President, que é uma revista que circula entre CEOs e diretores de empresa. E a moça me mandou um link de uma das resenhas que eu tinha escrito. Eu nem lembrava dela. E era uma resenha que falava de como o dinheiro hoje é responsável pelo intermédio de todas as relações sociais que a gente pode imaginar. E eu falei aqui da reportagem do empreendedor, não falei? O empreendedor que até 35 anos... Não falei? Bom, mas tudo bem. O fato é que não há hoje relação social que não tenha por intermédio uma relação econômica. Praticamente não há. Aqui na USP, acho que são os últimos vestígios disso. E aí eu fui chamado para dar entrevista. E aí quando eu fui pesquisar o texto para lembrar do que eu tinha escrito, eu descobri que o texto tinha sido matéria de prova de vestibular da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá vendo? A legitimidade. Tô ganhando. Eu olhei aquilo, vestibular 2013. Então, estava na internet. Olhei, prova de literatura e língua portuguesa. 6 questões. A prova eram 2 textos, o meu e uma outra coisa. Mulher que eu não sei quem é. Não importa também. Só olho pro meu umbigo. E o que está muito próximo. E aí... E eu fiquei todo pimpão, né? Claro, errei todas as questões, porque essas coisas, não faço a menor ideia do que eu estava querendo saber com aquilo. E fui contar pro pessoal, e evidentemente, uma puta de uma festa foi feita em meu nome, e eu percebi que eu só tinha sido chamado para entrevista, talvez por causa daquela legitimidade, que começou a gerar em mim algum senso de legitimidade tradicional. Você já precisa estar jogando o jogo para continuar jogando o jogo. Mas eu ainda sei que eu estou muito no começo, porque a mulher virou para mim no final e falou, como é que eu te apresento lá? Né? Então eu ainda tenho muito que caminhar. E aí você vai inventando cargos, né? Você dá muita importância a tudo que você faz, né? Aí eu coloquei professor... como é que eu coloquei? Que na verdade é o que é, mas também... Posso simplesmente dizer professor tapa-buraco, mas não, eu disse que é professor convidado do Departamento de Relações Públicas, então... É porque eu preciso ter sido eu fui aprovado pelas instâncias aqui do conselho e tal, mas, enfim, eu coloquei, professor convidado, né, desenvolveu uma porra de um tema, como é que eu coloquei? Desenvolveu a primeira metodologia empresarial ajudou a desenvolver, né? Coloquei, ajudou a desenvolver. Primeira metodologia corporativa de gestão da ética e da cultura ética nas organizações. Coloquei lá, entendeu? Vai botando. E o que eu fico agora cagado? Porque quem for me procurar na internet vai encontrar essa cara aqui. E ainda se tiver uma foto sem barba, que eu rejuvenesço uns 5 anos, nas resoluções não dá para ver os cabelos brancos ainda, não dá para ver a olheira tanto. E ela vai encontrar um moleque
Um moleque, esse cara é bicho. Esse cara enganou a repórter. Ele acabou de se entrar na faculdade. Isso é um trambiqueiro da marca maior. É um Constantino, né? O cara da Gol lá que... Logo, eu imagino que entre os CEOs e os diretores vai ocorrer o fenômeno que a nossa cara... Eu vou lembrar o nome. Eloá. A nossa cara Eloá previu. Quando esses caras lerem a minha entrevista, eles tendem a, num primeiro momento, dar até alguma importância, mas num segundo momento, ficarem morrendo de raiva, porque eles são diretores, eu sabe-se lá quanto tempo, e eu, com 27 anos, já estou metido a besta de ser entrevistado por revista corporativa, dizendo o que é o dinheiro na nossa sociedade. Então, ó, puta de um metido a besta, um puta de um... que não gosta de legitimidade tradicional nenhuma para essas pessoas. O dia que eu for, sei lá, doutor, já tiver rodado um pouquinho pelas organizações, talvez eles me chamem para falar para eles. Por enquanto, só esses rabos da vida que acontecem. Eu tenho a impressão que o cara só escolheu o meu texto. Quando você pensa assim, eu vou fazer um texto para uma prova, eu vou escolher. Que texto que eu vou escolher? Eu vou escolher o artigo que sai na Folha, que metade da população tem acesso, ou vou escolher um negócio que sai num buraco aqui, que nem tem a revista, que ninguém nunca nem viu. É claro que você vai escolher o texto mais obscuro que você possa encontrar. E aí foi por isso que o cara escolheu, evidentemente. Não há nenhum mérito meu nisso. É uma ocasião. E... Você tem que olhar o mundo sempre pelo pior viés, senão você vai só se entristecer, né? Isso é um exercício estoico. Mas enfim, eu falei tudo isso só para responder a pergunta, que é verdade, a legitimidade tradicional tem por característica rejeitar tudo aquilo que não detém, tudo aquilo que ela não ilumina, que ela não banha. E eu vou sofrer ainda muito com isso, e você também já sofre, e vai sofrer ainda mais. Quando eu fui fazer o meu prêmio Aberge, não quer saber? Mas agora eu vou contar mesmo. Então, quando eu fui fazer o prêmio Aberge, nós fizemos uma escolha metodológica. O cliente do primeiro prêmio Aberge era a própria Aberge. Nós fizemos uma escolha metodológica, nós tínhamos uma semana para montar o projeto. Foi o mesmo de hoje. Aquela história. E aí, nós escolhemos não fazer pesquisa de opinião para embasar nosso projeto. O que hoje eu consigo justificar, teoricamente. Aliás, no dia seguinte eu conseguia justificar, mas no próprio dia eu não conseguia. E o jurado, o mais mala de todos, que hoje até gosta de certa como é que é a palavra? Reputação no meio acadêmico de relações públicas. O jurado A. Enfim, ele era a pessoa que era reconhecida naquela mesa como especialista em pesquisa. O primeiro grupo justificou eu imagino com insider information, justificou uma pesquisa mequetrefe em que primeiro grupo, o grupo que ganhou, eles entrevistaram 2 ou 3 pessoas, assim, filmaram, o que você acha que a Aberge tem que fazer? E baseou na opinião dessas 3 pessoas o projeto. Nós vamos estudar Bourdieu, talvez eu chegue a falar de um artigo de Bourdieu chamado A Opinião Pública Não Existe, que diz que essas opiniões que eles utilizaram são disparado as opiniões menos legítimas para falar daquilo. Porque essas pessoas, elas nunca pensaram sobre o assunto, elas não fazem a menor ideia do que é a Aberge, elas não fazem a menor ideia do que porra nenhuma, dos objetivos, de nada. E aí nós, metodologicamente, escolhemos não fazer a pesquisa, porque a gente não ia conseguir extrair nada de bom da pesquisa. Graças a esse princípio que naquele momento era intuitivo. E nós não fizemos pesquisa. E nós fomos a partir da nossa própria experiência universitária, a partir da nossa própria
dos nossos próprios anseios do que seria uma melhor vida universitária, fazer o projeto. E o primeiro grupo fez essa pesquisa, fez um projeto baseado na pesquisa e citou Bourdieu. Citou Bourdieu em outro momento, outro texto, que não tinha nada a ver com opinião pública. Mas citou Bourdieu para justificar uma pesquisa de opinião pública, o que é uma aberração teórica e metodológica. O problema é que eu só fiquei sabendo primeiro depois que eu já tinha perdido, porque aí ela me contou, falou como é que foi, e saiu na matéria que eles falaram de Bourdieu, e na hora eu não tive reação. E o jurado virou para mim e falou: o seu projeto, por não ter pesquisa, não pode ser levado a sério. Aí eu falei: olha, o que nós consideramos, se eu tivesse Bourdieu, naquele momento, se tivesse vindo na minha cabeça Bourdieu, eu teria dito que a minha opinião enquanto ser concernido com a situação, enquanto universitário, motivado e mobilizado pelo tema, não só pelo Prêmio Aberge, mas desde que entrei na faculdade, sou uma fonte de informação muito mais confiável, muito mais sofisticada, muito mais poderosa e muito mais rica do que uma pessoa que eu parasse a esmo e fizesse pensar durante 5 segundos sobre a questão. Eu diria que eu não posso basear um projeto que eu considero tão sério numa opinião de uma pessoa que nunca pensou no caso. Eu diria que se a gente for considerar, se a gente tomar isso como regra, as decisões de 5 segundos viram regra na cidade, na universidade, no mundo, e nós vamos para o caos. Então, por isso nós não fizemos pesquisa. Então, coloque-se no seu lugar. Você acha que pesquisa é o centro do mundo, mas não é. Há momentos em que a pesquisa não só desnecessária, mas ela atrapalha. Eu não falei porra nenhuma disso, ficamos em terceiro, enfim. Porque naquele momento, aquela briga, eu perdi por falta de legitimidade. Eu perdi porque aquele que era tido como especialista em pesquisa não era conhecedor das limitações, das restrições da pesquisa de opinião, que naquele caso deveriam ser imensamente consideradas, por se tratar de um projeto experimental, de um projeto de concurso, de um projeto de uma semana, e etc, etc, etc. Então, o especialista de pesquisa me fudeu de 2 lugares no pódio, porque ele gozava de legitimidade tradicional. E eu não gozava de porra nenhuma, e gozava de nem sequer de aparência estética, para convencer a parte feminina. Ia de regata, né, bronzeado, hey baby, né, um negócio assim, óculos escuros, nada disso eu tive a meu favor, nenhuma legitimidade, me fudi. E ele com certeza ficou muito puto quando a gente apresentou um trabalho sem pesquisa. Afinal de contas, o que ele estuda é o mais importante que existe, como todo mundo que é iludido pelo mundo. Então, é isso. Essa é a legitimidade tradicional. Espero que ninguém deles nunca ouça essa aula, porque depois eu quebrei o pau aqui no ECA CRP. Ainda existe esse grupo? O mundo evoluiu, né? Na minha época, a gente tinha um grupo de e-mails chamado ecacrp@yahoo grupos. Tem ainda. Quebrei um pau animal no ECA-CRP, falando que era uma farsa, que era tudo armado, um júri de merda e tal, não sei. Mas também não foi ouvido, não alterei o resultado, e tenho que um dia eu vou me vingar, não se prepare. Um dia eu encontro. Bom, essa é a legitimidade tradicional. Ela talvez não valha mais para o Estado, mas ela ainda vale no dia a dia de maneira brutal. Ela vale não personificada, mas ela vale na defesa de princípios como... Todo mundo que é conservador parte de argumentos que defendem a legitimidade tradicional. Todo conservador quer que as coisas continuem como estão e justifica isso pelas coisas estarem bem assim, né? E terem sido assim desde sempre. Vamos finalmente para a legitimidade carismática. Essa é a que eu mais gosto. É a única, porque eu mais gosto por quê? Porque é a única a qual eu tenho algum tipo de acesso, ainda que extremamente limitado. A legitimidade carismática é a legitimidade do povão, é a legitimidade dos fracos e oprimidos, é a única legitimidade possível aos outsiders, aqueles que comem por fora, aqueles que não nasceram com sangue azul, aqueles que não têm poder econômico, que não têm porra nenhuma.
Por quê? Porque a legitimidade carismática ela não é baseada no passado. Ela é baseada no que nós podemos chamar aqui de ethos. Ethos, com TH. E-T-H-O-S. Legitimidade carismática, para você sair do... Você usar carisma é uma palavra muito rala para você. Você, universitário da melhor universidade da América Latina, não vai ficar com carisma na cabeça. Você vai ficar com ethos na cabeça. E eu vou explicar por quê. Porque o ethos, dentro de uma ciência conhecida como retórica, o ethos são aquelas características. Eu estou usando a retórica porque é mais fácil de explicar, é onde surgiu o termo, e é isso que importa no amor ao orador e caiu o seu casaco. Tudo bem, o casaco está... Fica aí, agora eu vou ficar olhando para o casaco. Quando você vai proferir um discurso, você vai montar um discurso, há alguns elementos na retórica com os quais você tem que se preocupar. Esses elementos envolvem desde a forma do discurso, os elementos que o constituem, até como você vai falá-los, até quem você é. Então, se você ouve uma pessoa, isso é evidente nos nossos 2 últimos presidentes. Se você ouve o Lula falar, você percebe imediatamente uma mobilização. Quando você ouve a Dilma falar, você percebe imediatamente uma mobilização no sentido contrário. Então, o carisma de Dilma é oposto ao carisma de Lula. O ethos de Dilma é muito diferente do ethos de Lula. O ethos é, portanto, a construção simbólica do personagem que emite um discurso. Então, quando você bota alguém para falar, esse alguém, o peso do discurso dele, tem tanto um reflexo da sua habilidade discursiva, quanto um reflexo da sua imagem. Relações públicas é isso. A imagem do orador é constituída do seu ethos. O seu ethos são as características, os caracteres morais, pessoais, que ele consegue fazer transparecer no seu comportamento. Pois muito bem, essa é a legitimidade tradicional. Uma pessoa essa é a legitimidade carismática. Você vale porque você é admirado. O que você tem a dizer vale porque você é amado. O que você tem a dizer vale porque as pessoas gostam de você. É muito mais difícil a gente reconhecer que está certa uma pessoa que a gente odeia do que reconhecer que está certa uma pessoa que a gente adora. É muito mais difícil reconhecer que está errada uma pessoa que a gente adora do que uma pessoa que a gente odeia. Então, quais são as características mais legais da legitimidade carismática? Que por não se basear no passado, não se basear na lei ou na tradição, ela é uma legitimidade, por natureza, subversiva. Ela é a legitimidade da revolução. Ela é a legitimidade da transformação. Ela é a legitimidade como é que fala isso? Mobilização. Então, Joana d'Arc, quem mais foram grandes líderes? Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa, são todos líderes carismáticos, que partiram de situações sociais extremamente desfavoráveis para alcançar, a partir das suas características pessoais, uma legitimidade quase que unânime entre os seus... não vou dizer unânime, mas gigante. E qual que é a graça da legitimidade carismática? Ela dá poderes que são poderes... no caso da legitimidade legal, os poderes são muito claramente definidos. No caso da legitimidade carismática, os poderes são muito claramente indefinidos. Então, você pega uma pessoa que nem o Lula, que ganha 400 mil reais para ir falar numa empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia. Vai lá em Paris e dá uma conferência e leva a bolada. Porque
que eles querem ouvir do Lula? Eles querem ouvir do Lula o modelo, como construir modelos de startups em mercados emergentes? Eles querem ouvir do Lula como construir a TV curva? Eles querem ouvir do Lula como implantar 4G no Oceano Atlântico? Não, eles não querem ouvir porra nenhuma disso. Eles querem simplesmente ele. Eles querem que ele esteja lá. Eles querem emprestar um pouco da legitimidade carismática. Eles querem que todos aqueles valores que são vistos como valores pessoais de Lula sejam incorporados, ou pelo menos emprestados, irradiados para aquela instituição. Então, quais são os valores do Lula? É um trabalhador, uma pessoa que batalhou, que saiu do nada, que conseguiu atingir o seu self-made man. Pode até ser confundido com self-made man, dependendo do lugar que interprete. Uma pessoa que defende os interesses do todo, comuns, pensa no bem da população, sei lá. E a empresa quer que isso seja transferido para ela. O problema da legitimidade carismática é o mesmo problema da sua grande vantagem. Por quê? Porque ao passo em que ela dá ao seu detentor, dependendo do tamanho da sua legitimidade, poderes quase que ilimitados, né, poderes para todo gosto, para todo cheiro, ela é intransferível. Não existe transferência de legitimidade carismática. Ela é extremamente pessoal. Ela é extremamente singular. Dessa maneira eu posso mostrar para vocês um exemplo claríssimo de uma vida que pode ser muito triste, se não advertida desse tipo de legitimidade, que é a minha própria experiência. Se eu vim aqui dar as minhas aulas, estou gravando e estou botando na net, para o mundo inteiro ver, ou melhor, para uma fração quase que imperceptível do mundo ver. E essas aulas são reproduzidas na fanpage do nosso escritório, na fanpage do Espaço Ética. Se eu fosse uma pessoa, quer dizer, eu tenho tudo para virar e dizer, Clóvis me escolheu. O Clóvis, que é o nome da ética no Brasil, virou para mim e falou, é você que vai entrar no meu lugar lá. É você que esses 6 meses vai me representar. Pô, então eu sou foda. Eu sou fodido. Para mim, não tem para ninguém. Eu vou chegar arrebentando, chutando a porta e eu vou dominar o mundo. Vou viralizar, dominar o mundo. Agora é minha vez. Eu tô com tudo. Chegou a minha hora. Eu posso muito bem ter essa atitude. A atitude que eu tiver não vai mudar absolutamente nada do que vai acontecer no mundo. O mundo é um mundo. Eu não tenho controle sobre porra nenhuma. Mas, graças a Deus, a minha atitude é uma atitude muito mais modesta de vir gravar as minhas aulas e botar na internet, muito mais para que vocês possam retomar alguma coisa do que perseguindo a glória ou a fama. E aí, para desgosto da minha mãe, quando viu, na primeira vez que a aula foi postada, o primeiro comentário foi o seguinte: o conteúdo até que é legal, parece bastante com as aulas do Clóvis, mas a qualidade está muito inferior. Aí, a minha mãe leu aquele comentário e ficou furiosa. Evidentemente, ela está lá para proteger a sua prole, e ficou, não, meu filho, ela não comentou, ela falou, não, a aula está maravilhosa, e não sei o quê. E, claro, ela ficou emputecida com aquele figura, mas é que hoje, depois dessa aula, ela vai entender o que aconteceu, que aquilo não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha aula, não tem nada a ver com o jeito que eu dei a aula, não tem nada a ver com porra nenhuma, tem somente a ver com a legitimidade carismática do Clóvis, que ele não pode ser transferido, eu não posso esperar nenhuma transferência dessa legitimidade. Ele está lá, e as pessoas que estão seguindo a fanpage, 40, 50 mil, seguem por causa dele. Eu não posso me iludir e achar que é o meu grande trabalho de relações públicas que fez com que aquelas 40 mil pessoas chegassem lá. Não, aquilo ali são caracteres pessoais, um jeito dele falar, um jeito dele ser, que encantou aquelas pessoas, e elas estão seguindo ele por causa daquilo. Então eu estou jogando fora de casa. Aquelas pessoas não são minhas fãs, talvez nunca serão. E a minha legitimidade eu não vou construir ali. Ali eu vou construir 2 ou 3 pessoas que gostem da minha aula e que por acaso venham a ter algum benefício na sua trajetória com elas.
Mas se eu fosse esperando, eu já estaria em depressão, agora profunda. Porque se eu fosse esperando, caralho, esse cara, nossa, olha o Clóvis aí formando a turma, né? Meu, que maravilha, não sei o quê. Tava fudido, porque nunca vai acontecer. Porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando ela ouvir minha aula é comparar, é evidente. E ela vai comparar e ela vai encontrar que há diferenças, quase 100% de diferenças. Logo, ela vai imediatamente me caracterizar como inferior. É evidente, eu não tenho como escapar disso. Se eu for iludido, achar que eu vou escapar, estou fundido, eu vou entrar em mais depressão ainda. Já basta o que o mundo traz de sofrimento. Então, se você entender a legitimidade carismática, você vai evitar metade do sofrimento da sua vida. Você vai entender que, eu vou entender que a minha legitimidade eu vou construir nos meus fãs, se é que um dia eles venham a existir, né? Se alguém um dia quiser pagar para assistir uma aula minha, eu já tenho que me dar, pulos de alegria. E pronto. Enquanto isso, eu vou me contentando com um cara que está falando, tá inferior. O estilo até que é parecido, mas a qualidade... E aí, enfim, eu tenho que me contentar, é isso. Eu tenho que entender que a minha legitimidade carismática precisa ser construída. A carismática é a mais, talvez demore, é mais difícil de construir do que até qualquer uma das outras. E ela, ao mesmo tempo, é a mais frágil e a mais intransferível. Então, é muito legal. Isso é o que tinha para dizer. Um outro adendo. Weber vai dizer o seguinte, que a legitimidade carismática, graças à sua intransferibilidade, ela, para permanecer, ela tem que se transformar em uma das outras duas. Então, a única maneira dela permanecer é se ela virar legal ou se ela virar tradicional, porque o pessoal vai morrer e aí já é Elvis. Então, é isso. Eu espero você para a próxima aula. Espero que não tão traumatizado com o retorno. E na próxima aula, se você quiser já se adiantar, você pode ler A Microfísica do Poder de Foucault ou Vigiar e Punir. Tem e-book na internet de graça, não tem nem essa desculpa. Beleza? Então, bom descanso. Espero que vocês consigam dormir na espera do resultado. Eu vou torcer.